A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel, nos lembrando do tema do trimestre, que é Salmos, riqueza e sabedoria para a juventude. Mas antes de nós iniciarmos a nossa análise, eu gostaria de apresentar o material para o novo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2025, que vai trazer o tema Missões, o clamor da última hora, tá bem? Então nós teremos aí 13 lições referentes à missão, nos chamando, conclamando, ensinando, incentivando a nós participarmos de uma forma ou de outra do trabalho missionário, ou missões, ou evangelização, seja ela local ou seja também além fronteiras. O livro que acompanha o material didático, né, é aquele que nos traz mais subsídio, que nos traz mais, vamos dizer assim, abre mais o leque de conhecimento, de informação para nós, tá bem? Então, se você gosta de colecionar, se você gosta de se aprofundar ainda mais nos temas, você tem um livro que acompanha, tá bom? Então, graças a Deus, já estamos de posse do material do novo trimestre, tanto da sala dos jovens quanto da classe dos adultos, né? Apresentei na aula também, e continuo contando com a sua participação, com a sua ajuda, com o seu comentário, com o seu like, com a sua divulgação, se estiver gostando, se estiver trazendo algo de útil e você considerar que outros podem também participar desta bênção, por favor, compartilhe, tá bem? Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, fazer com que ela chegue um pouco mais longe, tá bem? Então, lição de número 11, como eu disse, a justiça de Deus, o texto de referência está no Salmo de número 9, o verso de número 8, e o versículo do dia se encontra no Salmo de número 82, o verso de número 3, que está escrito assim: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Tá bem? A verdade prática, ela nos ensina que Deus é justo. Ele recompensa os retos e corrige e disciplina os que se desviam dos seus propósitos. Os objetivos da lição, o primeiro é destacar que a justiça de Deus está voltada para os retos, enfatizar que Deus é o justo juiz e mostrar que a justiça de Deus é repleta de misericórdia. Também um momento de oração pede para que a nossa oração ou que a nossa justiça não seja igual a dos fariseus ou como a dos fariseus, mas igual ou como a misericórdia divina. Tá bem? Então está aí. Nós vamos procurar entender, né, aquilo, como sempre fazemos, separando algumas palavras, algumas frases que nós consideramos aí relevante, interessante e importante para a nossa análise. Tá bem? Então, veja, nós começamos a falar no Salmo de número 82, onde é conclamado tanto a Deus quanto a nós para defender o pobre e o órfão e fazer justiça ao aflito e ao necessitado. Quando falamos em defesa e justiça, principalmente quando falamos da justiça de Deus, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que nós não estamos falando de vingança, tá bem? Não estamos falando de ira. O Senhor Deus, quando faz justiça, ele faz a reta justiça. Tá? Não é como muitos estão tentando aí colocar um Deus iracundo, um Deus vingativo e até muitas vezes, infelizmente, comparando a determinados assassinatos, né? Colocando Deus nesta situação. Porém, quando olhamos, é óbvio que o homem ele vai tentar fazer essa exegese, ele vai tentar entender Deus, ou nós vamos tentar entender a Deus segundo os nossos padrões, tá bem? Veja, e quando ele diz aqui, olha, defender o pobre e o órfão. Mas quando falamos de justiça,
principalmente de Deus, e estamos falando da justiça de Deus, a justiça de Deus é abrangente. Tá? Não é porque está pobre e órfão que quer dizer que aqueles que têm pais ou não são órfãos, eles não são dignos ou não vão fazer parte da defesa e da justiça de Deus. E aqueles que têm uma vida mais ou menos, ou até abastada, também estão fora disto aqui. Quando o Senhor nos lembra, e nos lembramos também de Tiago, nos ressaltando que a verdadeira religião, ela consiste em quê? Em cuidar dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Ele está falando daqueles que a justiça humana não alcança. Tá? É onde nós vamos falar. Por isso que, no momento da oração, vamos adiantar um pouco o carro aqui na frente dos bois, vai se tratar, nós vamos falar vamos tratar sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens, tá bem? A justiça dos homens e o que move a justiça de Deus, o que faz com que Deus seja justo. Por que nós podemos confiar na justiça de Deus? Por que nós podemos nos estribar na justiça de Deus e acreditarmos que ele nos trará, como que eu poderia dizer, a melhor forma, ainda que por vezes, nós nos preocupemos com determinados acontecimentos. Tá? Daí a ideia de alguns, e a sua já antiga aversão a Deus, quer dizer, serem totalmente contrários à ideia de um Deus, ou a contrário à ideia da religião, eles vão tentar, a questão da difamação é justamente fazer o quê? Colocar Deus numa berlinda, numa questão, como eu disse, da questão da vingança, na questão da ira, porque quando falamos de justiça humana, nós temos isto constantemente diante de nós, principalmente nos dias em que nós vivemos, que não há justiça. Não há justiça, quer dizer, não há aquele julgamento, não há aquela análise desprovida de parcialidade, tá? Desprovida de parcialidade. Porque também nos lembrando que a justiça, ela é imparcial. A justiça, ela não julga pessoa, ela julga causa. Obviamente que se a pessoa, ainda que amiga do juiz, ainda que amigo do juiz ou do julgador, esteja errada, ela sofrerá as sanções, né, ou punições, como está escrito aqui, que a lei ela apresenta como forma de correção e de disciplina. Tá? Quando a justiça é parecida, é feita com a justiça, ela é parcial. Ela é parcial. Ela não olha o caso, ela olha a pessoa. Se houver algum grau de parentesco, de amizade, de suborno, de peita, de presente, obviamente que não vai haver justiça, não vai haver vamos dizer assim, o final deste julgamento ele não será bom, não será normal, não será normal. Então, quando coloca pobre, órfão, veja bem, aflito e necessitado, ele está falando da situação da pessoa. Está falando da situação da pessoa e não da pessoa em si. Quer dizer, o momento em que ele está vivendo. Então, quando, veja, defender e fazer justiça não é vingança, não é ira. Deus não escolhe quem ele vai defender ou não. Ele olha para a pessoa e diz, não fui com a tua cara, vou te condenar. Não, gostei de você, então vou te absolver. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não. Então, primeira ideia que nós já temos que observar é que a justiça de Deus não é vingança, tá bem? Não é vingança. Por isso já cai por terra a ideia que se tenta apresentar nos dias de hoje de que Deus é um Deus, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Estas manias, estas loucuras que estão aparecendo, principalmente nos dias de hoje, não é que são novas, não, já é antiga esta ideia. Porém, agora ela vem com uma nova roupagem, com representantes diferentes, né, um pouco mais bem apresentados,
né, com falas muito mais bonitas, polidas, muito mais preparadas, e elas continuam sendo, são velhas mentiras que vão sendo trazendo de quando em vez aí para os nossos ouvidos. Porém, cabe a nós, cristãos, analisando a questão bíblica, de que pensarmos, entendermos a questão da justiça de Deus não como um ato de vingança, mas como um ato de amor. Tem como ver? É lógico. Veja, mesmo que no momento nós estamos falando de correção e de disciplina. E esta correção e esta disciplina, veja, como nós vamos falar sobre a justiça aqui mais abaixo, ela tem que ser na medida certa. Por quê? Veja, como Deus é justo, e esta seja a recompensa, seja a correção ou disciplina, vamos falar de correção e disciplina. Se for além, se ela exceder, ela, ao invés da ideia bíblica de correção, vai trazer o quê? Infelizmente, mata. Né? Nos lembramos de períodos escuros da nossa história, da história humana. Né? O excesso, a ira, quando a ira, a vingança, seja por uma questão financeira, diferenças financeiras, diferenças de terras, diferenças de continentes, de países. O que acontecia? Geralmente ocasionava a ira, ocasiona o quê? A perda da vida, tá bem? E se ela também for aquém do necessário, tá bem? Na questão da correção e da disciplina, ela não surte efeito. É como se você estivesse brincando com a pessoa. Então, a justiça na medida certa, o que ela vai trazer? Ela vai trazer um despertamento, tá bem? Veja, vamos relembrar, em excesso, a justiça em excesso, a correção em excesso, a disciplina em excesso, mata. Porém, se ela ficar aquém do seu objetivo, ela não surte efeito. Tá? É aquela criança, é aquele filho, é aquela questão de que vai levar sempre na brincadeira. Chega lá, vai acontecer isto, né? O professor tem alguém escolhido, ou a família, né? É uma família diferenciada. Então, para um, né? Vamos dizer assim, o que dá em Chico não dá em Francisco. E esse é o problema da justiça dos homens, como nós veremos mais adiante. Então, vejam bem, tanto a recompensa também não excede. Tá? Apesar que quando nós olhamos para Deus, ele sempre vai falar da bênção recalcada, sacudida e transbordante. Né? E transbordante. Tá bem? Porém, sempre dentro do quê? Sempre dentro da ideia, como bem diz também os progressistas, que ele vai dizer, não me dá nem a riqueza, tá bem? Quer dizer, a recompensa em excesso, mas também não me dá a pobreza. Olha aqui, mais nem menos. Nem riqueza, nem pobreza. Rico, vou me esquecer de ti e vou perguntar quem é o Senhor. Na pobreza, eu vou lançar a mão do alheio, quer dizer, eu vou roubar e o seu nome, se eu envergonhei aí o seu nome. Mas me dá o pão de cada dia, quer dizer, aquilo que eu estou acostumado. Então, vamos trazer esta ideia de recompensa, de justiça, tanto na recompensa quanto na correção, da que, se for demais, pede-se a vida, veja, aqui a riqueza desvia a pessoa de Deus. Aqui a justiça, dependendo do castigo, da disciplina, da punição, como nós veremos mais adiante, vai tirar a vida daquele. E não é esta a ideia. Se for menos, o que acontece? Não surte o efeito. Quer dizer, a pessoa ela vai continuar fazendo, por quê? Porque ele acha simplesmente uma brincadeira. Né? Vai ficar sem o seu joguinho, vai ficar sem televisão, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Tá bem? Ninguém está falando também de espancamento e nem de agressão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de justiça. Tá? De sermos justos no momento do quê? De julgarmos. Então, defender e fazer justiça não é mediante a posição da pessoa, não é mediante a sua condição financeira, não é mas é fazer tanto para um quanto para outro, mas fazer justiça. Tá? Justiça.
Vamos sempre nos lembrar da estátua que representa a justiça, né? A venda nos olhos. Tá? Vamos esquecer agora a espada numa mão, a balança na outra e a venda nos olhos. Quer dizer, quando nós falamos principalmente desta particularidade dos olhos tapados, quer dizer que a justiça ela não está vendo quem ela está julgando, ela pode estar ouvindo, ela está ouvindo o caso, ela está julgando um caso, não está julgando a pessoa. Porque se ela vê, aí, infelizmente, entra, não é o caso de Deus, mas, humanamente falando, entra a parcialidade. Tá bem? Quando falamos de justiça também, ela está voltada para quem? Para os retos. Veja que aqui não coloca a condição financeira, não coloca a cor da pele, não coloca o estado, o país onde nasceu, não coloca a situação, mas fala de retidão. O que é a pessoa reta? É aquela que se conduz dentro da vontade de Deus. Os retos de coração. Tá bem? Tanto é que na lição dos jovens da CPAD nós vamos falar sobre o coração puro e o espírito reto. Tá bem? Aqui fala de retidão de conduta, aqui fala de retidão nos caminhos de comportamento. Então veja, quem são os retos? Os retos aqui são aqueles que traçam a sua vida, que conduzem a sua vida, que conduzem os seus comportamentos mediante a palavra de Deus e também pensando na defesa, na justiça, na disciplina, na recompensa. Não que o reto, que o justo, ele ande pensando na recompensa. Veja, a sua recompensa já está em ser chamado por Deus, mas ele faz também no sentido de gratidão por fazer parte deste povo que será recompensado. Então, a justiça de Deus, a defesa de Deus, primeiro, ela é voltada, ela vai ser feita para os retos de coração. O segundo objetivo da lição que nós vemos é que Deus é justo. Tá? Além de justo, é juiz. Vamos nos lembrar de 1 João. Tá bem? E a questão da justiça, veja, o que é ser justo? Não é ser excessivo e também não ficar aquém do que se trata de justo, de ser uma pessoa, de ser um juiz justo, de ser um julgador justo, tá bem? Porque se ele for injusto, o que acontece? Ou ele vai matar, ou, se for parcial, ele vai usar a punição, vamos dizer assim, a correção, a disciplina de menos para baixo. Quer dizer, isso não vai surtir efeito nenhum. A pessoa, pelo contrário, ela vai ficar brincando, né? E mostrar também que a justiça de Deus ela é repleta de misericórdia, ainda que, veja, não tem aquela frase que o papai e a mamãe diz quando corrige um filho, dói mais em mim do que em você? É verdade, tá bem? Hoje, né? Hoje eu penso assim também, porque sou pai, sou avô, e veja, quantas vezes nós precisamos agir com justiça. Tá? Aqui a questão agora, eu gostaria de lembrar o que é praticar a justiça. O que você falou que vai fazer, você deve fazer. Se você disse que recompensaria, recompense. Se você disse que iria corrigir, corrija. Corrija. Por quê? Porque, veja bem, quando nós corrigimos, nós estamos agindo com misericórdia. O que a misericórdia faz? Faz com que a gente não exceda na questão da justiça, o ser justo demais. Por isso que a Bíblia nos diz, não sejais demasiadamente justos. Tá bem? Por quê? Com a mesma outra coisa que nós precisamos nos lembrar, que a mesma justiça que nós praticamos contra os outros, essa justiça também será praticada conosco, pela parte de Deus. Então nós precisamos sempre tomar cuidado, sempre tomar cuidado. Mas vamos voltar ao assunto. Veja, justiça com misericórdia, que é diferente da dos fariseus. Veja, ele diz assim, na verdade aplicada. Veja, na verdade aplicada? Não, no momento de oração. A nossa justiça ela deve ser mais parecida com a de Deus do que com a dos fariseus. Por quê? Vamos colocar dos homens. Porque a justiça de Deus é com misericórdia, ela é imparcial, ela visa a correção e a disciplina, não o extermínio, ela visa a defesa. Porque até quando Deus está nos corrigindo,
nos disciplinando, Ele está nos protegendo. Para quê? Para que nós não tomemos aquele caminho, como diz o provecista, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos para a morte. Então, veja, o Senhor, quando Ele nos disciplina, quando o pastor ele usa a vara, o cajado do Salmo 23, o que é que ele está querendo? Ele está querendo demonstrar força, ele está querendo demonstrar quem manda, ele está se vingando da ovelha que é um pouquinho mais rebelde, ele está irado neste momento? Não, ele está demonstrando misericórdia. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. E existem momentos em que nós precisamos passar por um processo de ensino um pouco mais, como que eu poderia dizer, severo. Vamos usar a palavra severo, não na questão, de novo, de vingança e de ira, mas uma coisa mais séria. Sabe aquele momento em que o pai, em que a mãe, ele vai chegar e vai dizer, olha, eu estou decepcionado, eu fiquei muito triste. Às vezes, dói muito mais do que um tapa, dói muito mais quando nós ouvimos o nosso pai ou ouvimos a nossa mãe dizer, puxa vida, eu não esperava isso de você. Eu fiquei realmente decepcionado, realmente triste. Tá bem? Isso vai fazer com que o filho, por isso que não pode ser de mais e não pode ser de menos, ou para menos, ou para mais. Porque, veja, existe um momento que ao praticarmos a justiça, nós precisamos pensar na melhor forma. Qual a forma de chamarmos a atenção, de corrigirmos, que vai trazer este espírito de arrependimento? Qual é a forma melhor? Qual a maneira melhor? Então Deus ele vai fazer desta maneira. Veja, quando a nossa justiça se iguala à de fariseus, o que acontece? Nós somos parciais. É como se nós pegássemos aquela venda que está na frente, né? A venda, não venda de comércio, mas a venda que tapa os olhos, e fizéssemos assim, ó, com a beiradinha dela, e olhássemos por baixo para ver quem era naquele momento. Lembra a brincadeira de criança, de brincar de passar anel, disto, daquilo outro? A gente dava aquela olhadinha, né, para escolher se era beijo, abraço ou aperto de mão. Então, veja, não há justiça neste julgamento, nesse tipo de julgamento. E quando nós agimos desta maneira, como homens, né, nós nos equiparamos aos fariseus, que as suas justiças eram parciais, quer dizer, era conforme o que eles viam. É a pessoa que eles conheciam, se fazia parte do seu rol de membros, de amigos, o rol de familiares. Quer dizer, a justiça, neste momento, ela é uma justiça falha, ela é uma justiça parcial. E nós não vamos ver isto em Deus. Por isso, a oração é que se a nossa justiça, ela se iguale à justiça de Deus. Por quê? Se é recompensa, se é correção, se é disciplina, é disciplina, tá bem? E veja, a questão nem muito pouco, nem muito, nem muito pouco, tá bem? E também, veja, uma justiça com misericórdia. Com misericórdia, nós vamos tratar disso mais adiante, tá bem? Enquanto que quando nós nos comparamos a fariseus, nós somos parciais. E quando agimos com parcialidade, quando escolhemos as coisas, o que fazer, o que falar, mediante o que está diante dos nossos olhos, aquilo que nós vemos, não pode ser chamado de justiça. Porque, ainda que aquele que está sendo julgado, ele fique feliz, os demais ficarão tristes. Por quê? Porque a injustiça prevaleceu. Tá bem? E quando nós vemos na introdução da lição, falando de justiça e de injustiça, e falando de sofrimento, e falando do Senhor agindo, defendendo, fazendo justiça, voltada para os retos, veja, na introdução nós temos o ensino de que Deus não é apático ao sofrimento. Tá bem? Veja que aqui também não é colocada nenhuma distinção, sofrimento do pobre, do rico, da cor da pele, da carteira financeira, da posição social. Não, simplesmente Deus não é apático ao sofrimento. Mas veja, quando Deus vai agir, a sua primeira ação está voltada para quem? Para aqueles que estão no seu caminho, os retos de coração, os retos no seu comportamento.
Porém, a ideia aqui é que Deus, ele não é apático. Quer dizer, quando nós falamos de apatia, né? Apatia é aquela pessoa que está ali abatida, está paralisada, está praticamente imóvel, não tem nenhum tipo de reação, não tem nada consegue movê-la, nada consegue demovê-la desse estado. A pessoa apática, né? Quando você olha uma pessoa assim, a primeira coisa que você vai dizer é o quê? Falta vitamina, você precisa comer, beber, ou, na pior das hipóteses, vai conduzi-lo a um profissional de saúde. Então, quando nós falamos de apatia, nós estamos falando daquela pessoa que simplesmente se entregou, quer dizer, ou que não liga. Deus não é assim. Tá? Apesar de, vamos voltar àquela ideia das pessoas falarem, se Deus existe, então por que acontece tal coisa? Por que aconteceu o tsunami? Por que isto? Por que aquilo? Veja, existem situações permissivas, tá? Que o Senhor Deus ele está vendo. E ele não está apático, ele não está, sabe, desligado, ele não está, não é que não exista nenhum tipo de sentimento, pelo contrário, o próprio Senhor diz, o profeta vai dizer, se eu não me engano, o profeta Ezequiel, ele vai dizer assim, não tenho eu prazer na morte do que morre. Quer dizer, ele está falando de pessoas que não estão nessa condição. Por que Deus não tem prazer nisto? Porém, a morte dos seus santos, diz o salmista, é prazeroso ao Senhor, traz alegria, tá bem? Então, veja, a apatia, vamos colocar aqui a apatia como falta de sentimento, tá? Falta de sentimento. E isso as pessoas têm usado muito nos últimos dias, que Deus não liga, que Deus é um Deus que criou e simplesmente largou a sua criação aí e eles que se virem. Não é esta a ideia. Porém, veja, os retos e os fariseus. Tá? Vamos colocar duas classes, vamos tirar aqui o fariseu. E aqueles que querem andar segundo a sua própria visão, segundo o seu próprio, ditar o seu próprio comportamento. Tá? Outra ideia interessante também na questão da justiça de Deus é que os problemas, o sofrimento dos seres humanos não passa desapercebido diante de Deus. Tá? É como se nós contássemos aquela história de que houve um grande alagamento e a pessoa está sobre um telhado, tá bem? E ele começa a pedir a Deus que o livre. O Senhor manda primeiro um bote, depois manda um barco grande, né, maior, e depois, por último, um helicóptero. E ele não quis nenhum e nem outro, ele simplesmente estava escolhendo como ser salvo. Quando, infelizmente, a água tomou conta e ele pereceu, ele foi se queixar diante de Deus. E ele falou, eu mandei o bote, você não quis. Eu mandei o barco, você não quis. Eu mandei o helicóptero, você não quis. Quer dizer, veja, Deus, ele agiu, ele realizou de várias formas. Veja, o Senhor Deus, antes do seu julgamento, ou da conclusão do julgamento, o que ele vai criar? Ele vai criar meios, tá? Ele vai prover meios, ele vai prover meios para quê? Para que a pessoa, ela se coloque nesta situação. Vamos ver, no caso, a situação de salvamento, de salvação, porém a pessoa, ela simplesmente não queria ver Deus em nada disso. Também, talvez ele queria que o anjo viesse lá batendo suas asas e o recolhesse, tomasse pelos braços e levasse ele voando para um lugar distante do sofrimento, no caso, as águas. Mas, veja, Deus não se manteve, ou Deus não se mantém apático, Deus não fica. Nós vamos usar aqui também a palavra indiferente, está aqui na frente, vamos trazer ela para cá também. Então, veja, Deus não se mantém indiferente ao sofrimento, porém, ele vai enviar os seus meios. Para quê? Para que este sofrimento seja arrefecido. Isto é fazer justiça, é defender. Porém, nós criamos o quê? As nossas próprias perspectivas, visões, tá? Pontos de vista de como nós queremos que Deus haja. Aí fica complicado. Fica complicado. É a mesma coisa que eu estar aí às raias da justiça, né? E querer exigir que o juiz ele
atue como eu quero. Isso já é parcialidade. Tá bem? É oferecer uma peita, um suborno, alguma coisa para que o juiz, ou quem esteja advogando a minha causa, ele venha praticar a justiça que eu quero, da forma que eu quero. E nós muitas vezes fazemos isso. Tá? Porém, é muito fácil colocar a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus. E simplesmente darmos de ombros para os meios que Deus ele provê para que o sofrimento seja arrefecido. Então, vamos lá, a defesa. Então, Deus ele vai criar os meios de defesa, tá bem? Mas se nós simplesmente abrirmos mão e negarmos estes meios, aí ele vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Tá? E quando falamos de justiça de Deus, vamos levar de novo, veja, a justiça de Deus se adequa, tá? Ela se conforma, da questão de tomar, de ser da mesma forma, de tomar a mesma forma, ao quê? Ao direito. Vamos lembrar dos direitos, né? De direito, da profissão de advogado, promotor, juiz, advogado, né? O julgador. Em 1 João nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Tá bem? Ele é tanto advogado, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Está em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá bem? E quando nós falamos de se adequar, tá? Não é que Deus precise, em determinado momento, ele escolher. Não, isso ele já tem diante dele, na sua onisciência. Porém, quando pensamos na justiça de Deus, nós precisamos pensar que ela está enquadrada na questão do direito, tá? Do direito. Se bem que é outra coisa também que nós estamos perdendo de vista a questão do direito, tá? Estamos mais julgando o homem ele julga mais pelo que ele pode ver do que realmente o direito exige que seja feito. Por isso que nós vemos tanta injustiça, tá? Em casos julgados, em pessoas aprisionadas, em situações que deveria ser favorável à pessoa que tem todo o direito, mas a corrupção ela vai agir com parcialidade e o que tem direito perde, quem não tem ganha. É o que nós estamos vendo constantemente diante de nós. Então, veja, quando pensamos em Deus, já não podemos pensar desta maneira, tá? Porque a justiça de Deus se adequa ao direito. Então, qual é o seu direito? É recompensa? Terá recompensa. Se é correção e disciplina, você será corrigido e disciplinado. Por quê? Porque a justiça do Senhor ela está enquadrada. Você vê que a justiça de Deus é tão perfeita que a justiça dos homens é baseada nas leis de Deus. É totalmente baseado nas leis de Deus. Se você pegar toda a ordem jurídica, tanto para não estou falando no momento ali dentro da sala de julgamento, tá bem? Mas a letra, os livros, a ideia de justiça, a ideia de direito, toda ela é baseada nas leis de Deus. Das leis de Deus. Por isso, veja, tanto a justiça de Deus se adequa ao direito, e o direito ele é adequado à justiça de Deus, de tão perfeita que ela é. Eu não estou falando que no final eles vão agirem da mesma forma que Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as leis são baseadas no quê? Na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é adequada ao direito. E ela é tão perfeita nesta questão que o homem disse, vamos copiá-la e tentar colocar. Um determinado tempo até consegue, mas depois, hoje, por aumentar a iniquidade, a corrupção, né? Infelizmente o direito e a justiça já foi deixada de lado. No ponto de número 1, nós vamos ver a justiça divina. A divina. Nós já falamos que ela se adequa ao direito, que ela está, né, contextualizada no direito, na questão daquilo que você, vamos relembrando, juiz, julgamento, advogado. Então, nós estamos lembrando da questão do direito como nós temos diante de nós. Veja que eu não estou falando da conclusão, estou falando da base, da formação do direito.
né? Quer dizer, tem que haver o julgamento, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. No papel, tudo é muito bonitinho. Já a de Deus é bem diferente, porque ela está adequada ao direito tanto de um quanto de outro, tá? Agora sem distinção novamente, tá bem? Então, quando falamos aqui, a justiça de Deus está voltada para os retos. Veja que a questão de retidão, vamos ligar ele aqui, a questão de retidão não é o coração reto, né, como está na lição, a questão de retidão, coração aqui, vai falar de pensamentos, de conclusões, de tudo aquilo que parte da nossa mente, julgamentos ou o que quer que seja. Quando fala desta retidão, não está falando do coração de nascença. Tá bem? Por quê? Porque nós nascemos, qual é a condição do nosso coração? É um coração empedernido, é um coração endurecido, e este coração ele precisa ser mudado. Se nós lembrarmos até do rei Saul, veja, é prometido a ele que o seu coração, naquela roda que ele se encontra com os profetas profetizando, diz o Senhor te transformará, mudará o seu coração e te transformará no novo homem. Tá bem? Então, veja, o coração reto é um coração que é provido ou é proveniente do quê? Da misericórdia de Deus. Por que da misericórdia de Deus, irmão Maurício? Misericórdia de Deus. Veja, porque aqui nós estamos falando do novo nascimento. Um coração novo, uma nova vida, uma nova pessoa que nasce. Mas esse nascimento não é da água e nem do sangue, mas do Espírito Santo. Então, veja, quando falamos de retidão, o homem que não é novo nascido, que não é nascido novamente, que não é regenerado, ele não pode ser chamado de reto, porque o seu coração, tá? Porque o seu coração é um coração mau, é o que o Senhor diz a Noé. Veja, o coração do homem é mau desde a sua meninice, desde o começo, desde a sua mais tenra idade, vamos dizer assim, o coração do homem já é mau, as suas escolhas serão mal, a sua natureza, a essência do homem, ela é má. E esta essência, ela só pode ser mudada mediante o quê? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando fala voltado para os retos, não é o coração, o homem simplesmente nascido. Não, é um homem nascido novamente. Tá bem? Na atuação do Espírito Santo, na morte substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Saul teve a promessa de ter um coração trocado. Tá bem? De ter um coração trocado. O profeta Jeremias fala do coração de pedra, que este coração seria trocado por um coração de carne, quer dizer, não de carne na questão de carne pecado, mas a essência, a natureza do homem, ela é mudada. Tá bem? E aí ele começa a ser considerado, como nós veremos mais ao final, como uma pessoa reta, um coração reto. Veja que esta retidão ela só vai acontecer depois da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história e na mudança da nossa natureza, daquela natureza extremamente pecaminosa, corrompida, corroída, destruída pelo pecado, para uma vida nova. Uma vida nova, tá bem? Não é uma vida nova na questão de, como disse Nicodemo, vou ter que nascer de novo. Não, mas aqui, nascido da vontade de Deus. Da vontade de Deus, não da vontade de homens, tá bem? Então, veja, a justiça de Deus está voltada para os retos. Então, quem são os retos? Tá? Não é simplesmente tentar fazer parte de uma agremiação porque você tem boas obras, porque você faz caridade, porque você faz isso. Não, não tem nada a ver com isso aqui. O que tem a ver é um coração mudado, uma nova criatura, uma nova pessoa. E isto parte da misericórdia de Deus. Tá? Porque o Senhor não vai levar em consideração os meus atos passados. Ele não vai levar em consideração a minha condição. Veja que o Senhor nos ama, sendo nós ainda pecadores. Então, isso fala de misericórdia. É o Senhor se condoer, o coração, o cardia, o coração de Deus se mover por causa das minhas misérias. Um ser totalmente miserável, agora está diante do coração de um Deus
totalmente amoroso e misericordioso. Tá? E isto move o coração de Deus. Então, o coração reto não é o coração que a pessoa nasce. Tá bem? Não é a pessoa nascer e ela já nasce com um coração bom. Tanto é que, como diz, o jovem chega em Cristo e diz, bom mestre. E ele diz, por que me chamas bom? Se somente existe um só que é bom, que é Deus. É como se eu estivesse dizendo, você está reconhecendo a minha deidade? Você está reconhecendo a minha divindade? Você está me chamando de bom. Tá bem? Por quê? Porque o homem, a ideia é que o coração do homem é mau desde o princípio. Tá bom? Nós carregamos este pecado. Então, ponto de número 2, o juízo divino visto nos Salmos, e a pergunta que se faz é esta, né? O que faz com que o juízo recaia sobre, veja que agora tem uma distinção, seu povo. Nós não estamos falando lá de fora. Agora estamos falando dentro, o povo de dentro, o povo de Deus. Veja, o juízo, tá? Deus não está apático ao sofrimento, mas também a sua justiça está adequada ao direito. Se ela está adequada ao direito, quem é o primeiro? Onde vem primeiro a justiça de Deus, segundo a palavra do Senhor? Para o seu povo, para dentro da sua casa. Então, quando isso acontece, quando nós deixamos de trilhar o caminho que conduz à vida eterna, tá bem? Quer dizer, quando nós nos desviamos dos seus propósitos, desviamos, eu ia escrever Deus, nos desviamos quando nós apostatamos. Mas isso acontece, meu Maurício? Apostatamos, acontece. Ora, tanto é que acontece que está na lição. Ora, por que se escreveria uma coisa que é impossível acontecer? Não, não é impossível acontecer. Basta nós tão somente nós começarmos a olhar a prosperidade dos ímpios. Começar a prosperidade do mundo. Começarmos nós vamos falar isso na lição também dos jovens aqui da CPAD. Se você quiser acompanhar, vai ajudar um pouco mais. Então, o que faz com que o juízo de Deus recaia sobre sua casa, sobre o seu povo? Mas o que eu quero novamente chamar a atenção é seu povo. Veja, que a justiça, porque Deus é justo. Ora, ele não vai só no filho, vamos dizer assim, eu não quero justiça só para o filho do vizinho, mas principalmente para o meu. Porque a partir do momento em que eu vou agir dentro da minha casa, eu estou exemplificando, eu estou também ensinando os de fora que, veja, quando Deus age, a própria Bíblia nos ensina assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, essa é a ideia. Tá? Aqui nós estamos falando de um contexto diferente, mas a ideia é praticamente a mesma. Veja que o Senhor não poupou, não nos dará com ele também as demais coisas. A ideia é a mesma. Veja, se há a reprimenda, a correção, a disciplina para os de fora, porque se eu agir de maneira aleivosa contra Deus, se eu agir de maneira falsa contra Deus, se eu deixar os seus caminhos de salvação, por que ele não vai agir também na minha vida? Por que ele não vai me corrigir? Ora, como nós vamos começar o ponto de número 2. Tá bem? Então, o que faz com que o juízo de Deus recaia sobre o seu povo? Quando nós abandonamos os seus caminhos. Quando nós deixamos a retidão. Tá? Quando o nosso coração volta a se tornar pedra. Quando nós deixamos a presença de Deus, mesmo estando dentro de sua casa, debaixo de uma placa denominacional, ou o que quer que seja, uma credencial no bolso, ou sei lá o que mais, que nós gostamos de apresentar, que nós gostamos de mostrar. Então, isso faz com que o juízo de Deus recaia. Tá? Então, vamos lembrar, Deus não está indiferente ao sofrimento, mas também a sua justiça não é parcial. Vamos lembrar de novo aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá? Se o de fora vai apanhar, o juízo vai começar primeiro pela casa de Deus. Primeiro por nós. E nós precisamos estar, o quê? Dentro dos caminhos de retidão. Nós precisamos continuar nos caminhos de retidão. Por quê? Veja, o ponto de número 2. Nós falamos sobre o ponto de número 1, agora vamos. Deus é o justo juiz. Tá bem? Por que nós precisamos? Porque o juiz, Deus é um juiz que pune quando é necessário. E quem é necessário? Tá? Aqui o quem não fica fora.
seja quem for. Porém, no caso, veja, também não vai haver excesso, porque não é filho, e também não vai ter um decréscimo, vamos dizer assim, na punição, mas ele vai agir como o quê? Como filhos. Veja, o juiz que pune quando é necessário. Tá? E quem é necessário entra na ideia, porque aqui ele fala que o juízo vai recair também sobre seu povo. Tá bem? Então ele pune quando e quem é necessário, seja quem for, seja quem for. Não interessa quem é, tá bem? E dentro da casa de Deus, veja, o juízo, ele não vai começar pela porta, ele não vai começar pelo novo convertido, ele vai trazer do púlpito. Todas as vezes que nós vemos o Senhor chamando a atenção por um determinado problema com o povo dele, ele vai lembrar de quem? Dos sacerdotes, dos juízes, ele vai lembrar da liderança que tem por obrigação administrar. Então, veja, então ele vai punir como filhos, ele pune quando, como e quem for. Então, vamos pôr o como aqui também. Tá? Na questão de como ele vai punir, ele vai nos punir como filhos. Porque se nós ficarmos fora, nós já não somos filhos, nós somos bastardos. E quem quer ser chamado desta maneira? Ninguém. Quer dizer, a partir do momento em que eu estou praticando a injustiça, o pecado, tá bem? Um coração de pedra, eu volto ao velho Adão, à velha criatura, às velhas obras. O que acontece comigo? Se não há correção, não, é porque Deus me ama tanto que não me corrige. Tá? Essa ideia não existe. Então, ele é um juiz que pune quando é necessário. Quando, como e quem ele quiser. E da forma correta. Por quê? Porque a sua punição, porque falamos de misericórdia de novo, lembramos a ideia de filhos. Tá bem? Vamos lembrar também daquilo de doer mais em mim do que em você? É a mesma ideia. O Senhor Deus, ele vai fazer. Ele não vai deixar de fazer. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Tá? Existe hoje, parece uma ideia dentro, no meio do povo de Deus, que o povo pode fazer o que quer. Eles podem fazer o que quiserem. Tá? Seja novo, seja jovem, na questão da sala, seja adulto, seja homem, seja mulher, seja pastor, principalmente os obreiros. Nós estamos agindo de uma maneira como se Deus não fosse punir. Se Deus não fosse agir, se Deus estivesse indiferente, porque por causa de uma determinada classificação na nossa vida, o Senhor vai deixar de fazer. Não, de maneira nenhuma, tá bem? Então ele pune, um juiz que pune quando é necessário. Mas a punição na questão do juiz, que está adequada ao direito, veja, nós vamos nos lembrar que a sua justiça não é como a de fariseus, mas a sua justiça está ligada à misericórdia. Mas mesmo dentro da misericórdia, ele não vai deixar de fazer. Porque senão ele não seria justo. Ele não seria justo. Ele iria contra a sua própria palavra, a sua própria ideia, aquilo que ele nos ensinou através das Sagradas Escrituras. Então, o Senhor, ele vai punir. Tá? Ele vai punir quando, como e quem for necessário. For necessário. Porém, nos lembrando que, como filhos, seremos repreendidos. Então o ímpio será repreendido de uma maneira mais dura? Seria injustiça também. Seria injustiça também. Tá? Porque nas grandes catástrofes mundiais não padeceram somente ímpios. Quantos crentes fiéis o Senhor recolheu também? Tá? É uma injustiça muito grande quando os homens tentam taxar Deus de um Deus iracundo, vingativo, de um Deus perseguidor, mas nunca nos lembramos que dentro das grandes catástrofes existiram muitos irmãos que foram recolhidos fiéis, crentes fiéis. E quantas vezes na história humana a igreja foi perseguida enquanto os ímpios ficaram vivos? Nós vimos isto em Roma, nós vimos isto na Babilônia, nós vimos isto na Mesopotâmia, nós vemos isto no Egito, nós vemos isto em vários lugares. Tá? E por que ninguém pergunta? Por que Deus não fez a mesma coisa com os algozes do seu povo?
das criancinhas dentro do Coliseu, das criancinhas sendo mortas, das criancinhas sendo arrancadas do ventre de suas mães por soldados romanos. Tá? Isso eu estou falando de um contexto totalmente passado. Tá? Não tem nada a ver com a Roma de hoje, com os romanos de hoje, com os italianos, com os irmãos, ou quem quer que seja. Estou falando de contextos. E também não estou aqui me apresentando como um advogado de Deus, de maneira alguma, porque ele não precisa disso. Tá bem? Tá? E o que acontece? Em determinados momentos, o ponto 2.1 vai falar sobre não duvide da justiça do justo juiz. Mas o que é que nos faz duvidar? Primeiro, quando nós olhamos a prosperidade do ímpio. Isso está no livro dos Salmos, né? Salmo de número 73. Asaf, ele vai olhar a prosperidade do ímpio e aquilo vai fazer com que o seu coração duvide da justiça. Jeremias também passa por isso. Também, se eu não me engano, no capítulo 12 de Jeremias, ele vai perguntar por que o justo floresce? Ou por que o ímpio floresce? Porém, veja, no decorrer, no pensar, no analisar da justiça de Deus, tá? Na sua retidão, na sua correção, no seu ato de defender, na sua misericórdia, Asaf começa a entender, tá? Que a prosperidade do ímpio, apesar de ser muito mais transparente do que a do justo, ele também, a sua existência, ela não é muito longa. Está no Salmo de número 1 também, que é como a moinha que é levada pelo vento. E Asaf, então, começa a cair em si, a retornar, a retomar a ideia, tá bem? De que, veja, apesar da sua prosperidade, a prosperidade do ímpio, não há por que duvidar da justiça de Deus. Tá bem? E o que acontece com isto? A partir deste momento, ele vai chegando, quer dizer, dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, ele vai se chegando mais perto de Deus. Vai se chegando. E qual a melhor forma de nós conhecermos Deus e a sua justiça? É estando cada vez mais próximo dele, mais próximo dele. Tá bem? Então, veja, e o problema, ou a ideia, o interessante, é que Asaf, ao mesmo tempo, também ele reprova a sua ideia. Tá bem? Asaf também reprova a sua ideia. Tá? Então, é como nós vamos ver mais adiante. Tá bem? Veja, ele olha a prosperidade, esse olhar traz para dentro do seu coração, e leva para a sua mente. Vamos lembrar de Eva, quando ela vê o fruto? Quando ela vê o fruto? Então, veja, aqui o problema de Asaf é que ele olha e ele permite que isto venha para dentro vamos aqui na sua mente, ele vai pensar, vamos trazer para a nossa visão. E o seu coração, ele vai fazer o quê? Ele vai se entristecer. Ele vai se entristecer. Meus pés quase vacilaram, quase escorreguei, quando vi a prosperidade dos ímpios. Mas, a partir do momento em que ele vai chegando mais próximo de Deus, ele vai entendendo esta situação e saber que é bom estar perto de Deus. Bom estar perto de Deus, por quê? Porque a dúvida vai desaparecer. A dúvida vai desaparecer. A partir do momento em que nós acompanhamos com mais proximidade o trabalhar de Deus. Entendemos o trabalhar de Deus, a forma do Senhor trabalhar, defender e fazer justiça. Tá bem? Então, nós precisamos tomar cuidado para quê? Porque a aparência do mundo, para que a aparência do ímpio, ela não nos faça questionar a vontade, a palavra e a justiça de Deus. Tá bem? No ponto 2.2, ele diz assim, o justo juiz recompensa os que fazem uso da justiça. Tá bem? Então, vamos lá. Deus recompensa. Agora nós estamos falando de recompensar. Tá bem? Mas vamos sair daquela ideia também de que o Senhor, ele nos deva alguma coisa se nós agirmos com justiça. Veja, ele é justo, por isso ele vai recompensar, mas não por méritos, não pela questão da meritocracia, não, mas
pela questão da misericórdia e justiça de Deus. Então, ele não faz porque eu faço, ele faz porque ele é e porque ele disse. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, os julgamentos de Deus, eles são justos e sempre se baseiam o quê? Na verdade. Que verdade é esta? Na sua verdade, na verdade de Deus. Tá bem? Não tem nada a ver com o que o homem faz ou o que o homem deixa de fazer. Por isso que é justiça. Tá? Nem pelo que eu faço e nem pelo que eu deixo de fazer. Mas os julgamentos de Deus são justos. Quer dizer, nem passa e nem sobra. E sempre se baseiam na verdade. Tá bem? Aqui eu posso basear a verdade, né? Jesus Cristo, eu sou a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. Então nós temos a verdade sempre ligada a Deus. Sempre ligada a Deus. Tá? É o que nós veremos aqui, na questão de conceito de justiça divina. Tá bom? Então veja, os julgamentos de Deus são justos, nem mais nem menos, e sempre se baseiam. Veja, aquilo está adequado ao direito, e aquilo está baseado ou adequado à verdade. Que verdade? A verdade de Deus. Tá? Então quer dizer que o compromisso de Deus é com a sua verdade, independente. Independente. Não, eu estou ganhando, eu estou recebendo porque eu mereço, porque eu fiz tal coisa. Não, eu estou ganhando, eu estou recebendo porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia, os seus julgamentos são justos e se baseiam na verdade. Que verdade é esta? Naquilo que ele disse, na sua palavra, na sua pessoa, na natureza de Deus. Ser justo faz parte da natureza de Deus. Tá bem? É um dos atributos comunicáveis. É por isso que ele nos chama a praticarmos justiças também. Devemos ser justos. Não demasiadamente justos, mas sermos justos. E como Deus, a nossa justiça tem que estar baseada no quê? Na verdade. É por isto que vamos voltar à questão da visão obstruída da justiça. Quer dizer, não obstruída na questão de não enxergar, de não julgar, mas na questão de não ver quem está julgando, ou quem está sendo julgado, mas o que está sendo julgado. Tá bem? Então, a nossa justiça também, ou os nossos julgamentos, aquele que julga, julgue segundo a reta justiça. Tá bem? E a reta justiça, ela está baseada na verdade. Na verdade de Deus. Tá bom? Por isso nós precisamos ter três. E último, Deus faz justiça por nós. A primeira ideia que nós temos é que os maus não ficarão sem punição. Estes maus aqui são tanto os de dentro, de fora, quanto os de dentro. Tá? Lembra que o juízo vem para casa para o povo de Deus também. Tá bem? Porém, a ideia que eu gostaria de trazer é a questão de indiferença à prática de injustiças. Tá? Veja, aqui ele não está apático ao sofrimento. Ele não está alheio ao sofrimento, mas também não está indiferente à prática. Quer dizer, tem pessoa, veja, apesar de haver um tempo, que tempo é este? É o tempo que Deus vai falar, Deus vai alertar, Deus vai anunciar, Deus vai chamar a atenção, Deus vai repreender, Deus vai disciplinar, não havendo mudanças no coração de pedra. O que acontece? Infelizmente, essas injustiças, se não julgadas nesta vida, serão julgadas lá na eternidade. Porque Deus não está indiferente. Tá bem? Principalmente na questão aqui, quando nós voltamos lá no princípio e o versículo fala sobre o pobre e o órfão, tá bem? E a justiça ao aflito e ao necessitado. Jó, no seu desespero, ele chega a dizer: não existe quem defenda o pobre. Outra hora ele diz assim: os amigos do rico são muitos, mas o pobre, até a sua família o despreza. Veja que ele está num momento de bastante dificuldade. Tá? Lá na frente ele vai pôr a mão sobre a boca e vai dizer: falei de coisa que não devia, não está na minha alçada, está fora da minha alçada, eu não devia ter falado dessas coisas. Quer dizer, ele acaba não acusando Deus, mas usando palavras que não deveria, pensamentos que não deveria ter usado. Principalmente na questão da justiça de Deus, que foi justo
com Jó. Foi justo, justíssimo com Jó. Tá bem? Então, veja, Deus não é indiferente à prática de injustiça, apesar de haver um tempo. Este tempo de Deus é o tempo do quê? Veja, da misericórdia aqui de novo. Tá? Então, vamos lá. 3:1. A justiça de Deus transborda misericórdia. Mas nós, às vezes, não entendemos, também nós cristãos não entendemos, e nós acabamos o quê? Nos entristecendo, chorando e dizendo coisas que não deveríamos dizer, já que citei Jó. Porém, a justiça de Deus, ela é o quê? Misericordiosa. Olha que jogo de palavras bonito, lindo, eu achei muito interessante. A justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Quer dizer, tanto vai quanto volta. Tudo baseado no quê? Veja, apesar da justiça, quando falamos em justiça, já nos traz assim uma ideia de algo sério, de algo pesado. Dependendo da situação, do contexto em que essa palavra é usada, causa até medo. Veja, porém, quando falamos de Deus, falamos de misericórdia. Ainda que seja uma justiça, é uma justiça misericordiosa. Tá? E quando falamos da misericórdia de Deus, falamos que ela é justa. Apesar da sua misericórdia, ele não vai deixar de agir, não vai deixar de agir. Ele não vai deixar com X, obviamente, né, de agir, com G. Ele não vai deixar de agir. Por quê? Ele pune quando é necessário. Olha que ideia maravilhosa. A justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Tá bem? Então, apesar de ser justiça, ela será feita com o coração de Deus. Deus fará a reta justiça. E a misericórdia, que é quando eu não mereço, ou quando eu recebo o que eu não mereço, mentira, né? É quando eu não recebo o que mereço, agora está certo? Apesar disto, ela é justa. Tá bom? Nós não vamos pensar que Deus vai deixar de agir. Ele não vai. Ele vai agir. Por quê? Veja o ponto 3.2, o verdadeiro conceito de justiça. Eu peguei o complemento da lição. Tá? Então, dentro do conceito de justiça, essa parte aqui está no complemento da lição do professor. Tá? Então, qual a ideia? Qual é o conceito de justiça? Primeiro, é a manifestação da sua graça. Que coisa impressionante. Né? Que maravilha. É Deus graciosamente agindo tanto na vida do mundo quanto do povo dele através da sua justiça. Tá? Seja defendendo, seja recompensando, corrigindo ou disciplinando. Mas tudo está ligado à graça, ao favor imerecido. Agora sim, aquilo que eu vou receber. Mas aqui é questão de graça, né? De favor de Deus imerecido. Então, a justiça, o primeiro conceito de justiça divina é que ela é a manifestação da graça de Deus, ainda que seja justiça. Lembra que eu falei que a palavra justiça às vezes assusta? Mas olha a ideia, a manifestação de sua graça. Segundo, o perdão dos pecados é devido à justiça divina. Tá? Aqui a questão da ideia é que nada do que eu faça, nada do que o mundo faça vai interferir. Mas o perdão, veja, o perdão dos meus pecados, quando o Senhor julgou e ele fez o quê? Ele perdoou os meus pecados, não é devido, não se deve a nada do que o homem possa fazer. Mas tudo está ligado, se deve à justiça divina. Tá? Aí você fala, então, perdão. E veja, e existem, vai estar na próxima lição aqui também, se você puder, vai ao ar junto com esta daqui. Junto com o perdão, mas Deus não apaga as consequências do pecado. E assim mesmo ele está demonstrando justiça. E assim mesmo é manifestada a graça de Deus. Por quê? Porque a partir desse momento, o que acontece com a correção e a disciplina? O meu coração será mudado, um coração transformado.
eu vou entender, eu vou sentir o peso da minha falha, do meu erro, e eu vou mudar, eu vou me converter, eu vou me corrigir. Tá? E a terceira e última, olha, fomos justificados pela justiça. Então, outro conceito de justiça é que somos justificados pela justiça de Deus. Romanos capítulo 5, 1, versículo 1 vai dizer que nós temos paz com Deus, mediante o quê? A nossa justificação por Cristo Jesus. Tá? Por que nós fomos justificados pela justiça? Veja, quem nos justifica é Cristo. Jesus Cristo. Tá? Então, é o justo pelo injusto. Quando falamos de justiça na nossa vida, nós não podemos citar a nossa, porque Isaías diz que elas são como trapo de imundícia. Porém, quando Deus busca essa justiça na nossa vida, essa justificação, quem é que nos justifica? É Cristo. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Tá bem? Então vamos entender isso. Eu quero só relembrar a questão de quando falamos de justiça. Não existe um Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento. Não existe um Deus vingativo, não existe um Deus iracundo, não existe nada disso. Existe um Deus misericordioso. Porém, ele pune a hora, quando, como e quem precisar ou for necessário corrigir, como um bom pai. Se nós não somos corrigidos, estamos perdendo, já perdemos a filiação com Deus. Quer dizer, nos tornamos bastardos espirituais. Tá bom? Então vamos pensar assim: em toda a justiça de Deus nós vemos o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.